Pessoal, mais uma vez nós estamos com o nosso programa, o podcast Foco no Alvo. E o convidado de hoje, o convidado dessa vez é o pastor Marcos Paulo. Já vou adiantar que ele é pastor da Igreja Cristã Gileade aqui do nosso bairro, aqui no Jabuti Eusébio. E hoje a gente vai ficar conhecendo um pouco da sua história, de como tudo começou, aí a sua trajetória na igreja, antes de chegar na igreja, não é isso, pastor? Isso, com certeza. Então, mais uma vez, eu acredito que nosso bate-papo de hoje vai ser bacana, proveitoso, e vai servir para o nosso crescimento. Desde já, a gente já agradece a sua atenção, e que você possa estar nos acompanhando aí, ligado aí na nossa programação, tá certo? E eu vou passar aqui a palavra para o pastor Marcos, para ele se apresentar nesse momento. Amém, né? Amados, eu queria dizer que é um prazer muito grande estar participando desse projeto, né? Afinal de contas, a gente sabe da relevância, da importância que esse projeto tem na nossa comunidade e eu acho que é uma oportunidade única, né? Eu não poderia perder essa oportunidade. Quando o Léo nos convidou, ele nos deu um direcionamento e eu acho muito válido, sabe, irmão? Que nós vamos abordar hoje a minha caminhada cristã, quem eu era e quem eu sou hoje depois de aceitar Jesus. Eu queria dizer para vocês que meu nome é Marcos Paulo, eu tenho 52 anos, né? Dos quais 32 anos na presença do Senhor. Não é fácil, né? A gente não está aqui para iludir ninguém, a gente sabe que caminhar, servir a Deus é muitas vezes espinhosa a caminhada, mas eu queria dizer para vocês que eu tivesse que fazer a mesma opção, a mesma mudança que eu fiz há 32 anos atrás, eu faria. Porque, meu amigo, era muito sofrimento. Né? Só para vocês sentirem, né? A minha conversão é assim, bem interessante, porque eu era um cara que me identificava muito com vaquejada. Por coincidência, eu já conhecia aqui o Jabuti, né? Aqui no Eusébio, aqui tinha um parque de vaquejada muito grande aqui. Eu já tinha vindo várias vezes aqui nesse parque de vaquejada. Fica ali no quilômetro 19. Aqui perto, no quilômetro 19. Mas não... a possibilidade de servir a Deus, a possibilidade de ser cristão era mínima. Isso não existia essa possibilidade, né? Mas daí eu estava na cidade de Cascavel. Eu tenho muitos amigos lá em Cascavel, a família Freitas, né? Meu amigo Carlinhos Freitas, Rogério, né? A Irlanda, a Dona Yolanda, me acolheu muito bem lá. E aí eu tava tendo uma vaquejada em Cascavel, e a gente estava participando dessa vaquejada, e aconteceu que no domingo à tarde, a gente depois de ter voltado da praia, daqui a pouco, eu ouvi uma música tocando na área lá da residência que a gente estava, e aí eu saí, porque eu me identificava muito com música sertaneja. Mas daí quando eu cheguei lá, para minha surpresa, não era música sertaneja convencional, né? Era uma dupla de sertaneja, só que gospel, né? Lá de Goiás. E aí eu fiquei envergonhado de levantar, já estava sentado na área. E aí as meninas que estavam lá, né? Uma pessoa que é muito importante na minha conversão, chamada Irlanda Freitas, ela começou a falar de Jesus para mim. Começou a falar quem era Jesus, o que Jesus podia fazer na minha vida, o que era servir a Deus. E naquela tarde e noite, né, eu tomei uma decisão, que naquela noite eu iria visitar a igreja dela, sendo que a gente ainda tinha uma noite de festa aí no parque de vaquejada, lá em Cascavel. O senhor tinha exatamente quantos anos na época? Tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos, Eu tinha 18 anos. E aí, eu contrariei o meu amigo, o irmão dela, que é o Carlos Freitas, o Carlinhos. Eu contrariei porque nós não fomos para a vaquejada, eu não fui para a vaquejada, eu fui para a igreja. E uma coisa interessante, sabe, irmãos, a igreja lá é a igreja que faz parte da minha história, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, lá de Cascavel. O pastor lá, eu lembro como se fosse hoje, o pastor João Batista, um cara que me acolheu mesmo assim, que, sabe, me deu muitas orientações. E aí algumas coisas no decorrer do tempo você vai entendendo. Eu fui naquela noite visitar, né? E aí quando cheguei lá, aceitei Jesus. Foi assim um baque, né?
eu aceitei Jesus naquela noite, era um domingo à noite, uma igreja bem tradicional. E aí eu aceitei Jesus e agora o que era solução começa um problema, né? Eu morava em Fortaleza e me converti na cidade de Cascavel. Como é que ia ser a caminhada? Aham. Mas aí eu recebi um ensinamento muito grande do pastor João Batista. Ele disse, meu irmão, placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Eu tinha o maior interesse que você ficasse aqui conosco, né? A gente sabe do ciclo de amizade que você tem aqui, mas vai ser mais fácil você servir a Deus lá no bairro que você mora, em Fortaleza. E nessa mesma noite, como foi que os amigos receberam a notícia? Rapaz, primeiro lugar, todo mundo disse que era fogo de palha, né? Que não duraria muito tempo, que eu também conhecia, né? Uhum. Como a gente dizia mesmo, a gente era vira-lata mesmo, né? Só vivia de farra, só vivia de curtição. Tá entendendo? O pessoal, não, isso aí não vai durar muito tempo, não, isso aí é fogo de palha, né? E o engraçado, Léo, é que o seguinte, é que a linhagem da minha família em si não tinha nada que ligasse ao Evangelho. Meu pai era um pai de santo, tinha um terreiro de umbanda dentro de casa, né? Minhas irmãs trabalhavam com ele. Eu tenho uma irmã que hoje é cristã, Fátima, minha irmã, ela era o braço direito dele. E aí o que aconteceu é que não colava, essa ligação não existia. Uhum. E aí aconteceu a mesma coisa, minha família também disse a mesma coisa, não, isso aí não demora muito. Não tinha ninguém da família que Não. fosse evangélico na época. Essa minha irmã, Fátima, ela já tinha tido um contato com o evangelho, mas não se firmou e estava afastada já há algum tempo. Ah. Aí engraçado que eu senti nela um porto seguro, porque eu fui muito achincalhado, né? E tal, servir a Deus é coisa de gente fraco, né? Aceitar Jesus é coisa de fraco, foi assim que falaram para mim. E daí quando eu fui falar para ela, ela me tratou diferente. Ela disse, meu irmão, é bom, faz diferença positiva na vida da gente. Infelizmente eu não estou agora, mas eu não vou dizer que é diferente não. E aí, irmão, agora aí é onde eu queria entrar. Tem uma palavra que diz assim, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acredito que Deus tinha um plano realmente como tem na minha vida. Porque eu conhecia a igreja, mas não sabia o nome. Um quarteirão depois da minha casa tinha uma igreja do Evangelho Quadrangular. Engraçado, né? Deu certinho, né? Deu certinho. Daí eu fui lá eu já trabalhava em posto de gasolina e eu trabalhava de tarde, de 2 da tarde às 10 da noite. Então o culto na semana eu não ia ter como ir, só naquela época era um domingo sim, domingo não, você trabalhava. Na escala, né? E aconteceu que tinha uma reunião nessa igreja de sexta-feira de manhã. Era Amanhã com Deus, o nome da reunião. Aí eu fui na quinta-feira, falei com uma pessoa que limpava a igreja. Aí disse, amanhã tem um culto aqui de manhã, sexta-feira. Aí eu fui, né? E aí quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido. Eu congreguei durante 12 anos nessa igreja. É o meu mentor, é um cara que tem muita importância no que eu sou hoje, que é o reverendo Ari Bento, né? Pastor Ari Bento. E aí aconteceu que ele me recebeu de manhã, a gente conversou e eu passei a frequentar as reuniões de 15 em 15 dias à noite, culto à noite, no domingo, e toda semana eu ia para essa reunião Manhã com Deus, só que tinha um diferencial. A reunião Manhã com Deus, irmão, só tinha de homem, só o pastor, um ajudante e eu. O resto tudo era senhora. Tinha umas 30 senhoras ou mais, mas aquilo foi muito edificante para mim, sabe? E aí começa a minha caminhada, irmãos. Começa a minha caminhada, eu não recordo agora o ano em si, agora eu não tenho aqui para não dar uma informação errada, mas foi meteórica. Foi meteórica. Eu cheguei na igreja no dia, eu faço aniversário no dia 18 de setembro, eu cheguei na igreja, era mais ou menos dia 25 de setembro. E aí aconteceu que eu já procurei buscar, eu sabia que das duas ou eu encaixava ou então não encaixava. Não tinha como. Já foi decidido, né? Já foi decidido, porque eu sabia da minha situação, né? Muito boêmio, tinha contato com drogas, não só consumia, como também levava para os outros, vendia. E eu sabia que das duas uma, ou
Ou eu me entregava, ou então a coisa não acontecia. E a família, o pai principalmente do senhor, qual foi a reação? Como recebeu a notícia? Rapaz, como a gente pode dizer assim, eu diria hoje, né? A acolhida foi a pior possível. Né? O meu pai não aceitou, ele me disse que eu era fraco por ter tomado essa decisão. A minha mãe era aquela história, né? Minha mãe, ela não concordou, mas também não discordou, né? E aí eu tive que caminhar só. E aí nós vamos ter a oportunidade hoje, irmão, de dar algumas estratégias para você que está vendo esse trabalho, sabe? De repente eu não sei, você pode estar passando pela mesma situação, que foi que eu achei que o meu pai em particular era o meu inimigo, que ele naquele momento ele estava sendo contra mim, né? Mas na verdade a palavra de Deus diz que a luta da gente não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e dominadores, espíritos maus. Esses é que é a nossa luta. E aí uma irmã da igreja, ela falou para mim, ela deu essa palavra para mim. E aí eu passei a ver o meu pai com outros olhos, né? Eu não via mais o meu pai como adversário, como inimigo, não. Passei a orar por ele, passei a falar de Jesus para ele, mesmo que ele não aceitava. E para a honra e glória do Senhor, amados, né? Teve muitos fatos no decorrer da caminhada, mas para a honra e glória do Senhor, meu pai morreu convertido, aceitou Jesus, né? Foi uma vitória, sabe? Eu queria só fazer um comentário lá, uma coisa interessante, né? Que para incentivar, porque eu acredito que você que está vendo esse trabalho, você talvez já conheça Jesus, né? Ou você não conhece Jesus. Para você que já conhece Jesus, nunca desista de evangelizar alguém. Nunca desista de dar uma palavra, de falar de Jesus para alguém. Porque a palavra diz assim, simplesmente pregue, porque quem convence é o Espírito Santo. Aí tem um fato interessante da minha trajetória, é que quem me evangelizou mesmo, quem falou de Jesus para mim, foi uma mulher chamada Irmã Graça. A Irmã Graça hoje é a mãe do pastor Sérgio Henrique, que também é meu mentor, e a esposa do pastor Célio Salles, né, que é pastor da Igreja Cristã Gileade, lá do Maracanã. E amada, essa mulher falava de Jesus para mim incessantemente. Ela tinha uma lanchonete e eu voltava 11 horas da noite e ela estava me esperando. Enquanto eu lanchava, ela falava de Jesus para mim, falava de Jesus para mim. Nessa época o senhor já tinha amizade com eles, né? Já eu morava na mesma rua. A mesma rua, eu morava num quarteirão só que eles moravam umas 4 ou 5 casas antes da gente. Só que eu ia mesmo era para me alimentar, para comer, né? Mas ela aproveitava a oportunidade e falava de Jesus para mim, Jesus era bom, que Jesus Cristo salva, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através do Filho. E eu, por educação, ficava ali, estava comendo e ficava estudando. Só que aquilo foi entrando. Algumas vezes eu não queria, eu dava um traço, passava por trás, ia pela rua de trás para não passar por lá, que ela ficava me esperando mesmo. E aí, irmãos, né, a irmã Graça, né, ela tem assim um papel predominante mesmo na minha conversão. Eu confesso para os irmãos que muitas das minhas dúvidas ela tirou, muito dos meus, do que eu não queria, né? Ela mostrava que não era bem aquilo, né? E aí o que acontece é que hoje, né, plano de Deus, eu vim congregar numa igreja que o filho dela é meu pastor, né? Que é o pastor Sérgio Henrique, na Igreja Cristã Gileade, lá do Barroso. Aí, quando o senhor foi para Gileade, já estava com quantos anos na fé? 12 anos. Já estava com 12 anos? 12 anos, estava com 12 anos na fé. Quer dizer que o senhor passou 12 anos na Quadrangular. A igreja do Evangelho Quadrangular, lá da Aerolândia. Então, meu pastor lá era o pastor Ari Bento. Uma bênção de Deus na minha vida, que também é um homem de Deus, que eu tenho muito a agradecer a ele. Ele contribuiu muito para a nossa formação. E aí, amados, o que eu digo é o seguinte, é que a gente não pode desistir não. Tem momentos de lutas, tem momentos que você tem vontade até de desistir, mas algumas coisas na vida da gente, a gente tem que entender que é uma oportunidade que Deus está nos dando de moldar o nosso caráter, né? De construir a nossa história. Aí lá na frente você vai entender por que aconteceu aquilo, por que eu passei por aquilo.
Agora uma coisa tem que ficar clara, sabe, Léo? Ah. É que Deus nunca vai permitir que você carregue um peso maior do que o que você pode. Às vezes você pode estar passando por uma luta agora, passando por um problema, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é contigo. Deus com certeza é contigo em nome de Jesus. Pastor, e nessa época o senhor já tinha a visão, o desejo de um dia se tornar pastor? Irmão Léo, eu vou ser sincero contigo, sabe? Não era uma aversão, mas eu acreditava que... Eu falava muito assim para a Kátia, né, que é minha esposa, Kátia Cristiana. Eu sou pai de 3 filhos, que é a Mirna Aimee, a Rebeca Veneiros e o Marcos Filho. E eu dizia muito para minha esposa, a Kátia, né, que só mesmo se fosse um plano de Deus mesmo, sabe? Eu sempre trabalhei na obra. Né? Eu fui presidente de mocidade com 4 meses de convertido. Eu me converti em setembro, em dezembro, na mudança de ministério, eu fui convidado para ser presidente de mocidade. Fui vice-presidente e depois fui levado a ser presidente de mocidade. E depois nós fomos presidente de jovens, de casais, né? Eu sempre trabalhei, graças a Deus, Deus me deu esse espírito de trabalhar, de saber que é importante. De se envolver, né? De se envolver com a obra. Agora, o pastoreio em si, eu deixava muito claro para ela, olha, só se fosse se Deus tiver um projeto, um plano mesmo, porque eu mesmo não vou me candidatar não, eu dizer para ela. E é tanto que nós estamos aqui na Gileade do Jabuti, nós estamos caminhando para o 2º ano, né? E eu já tenho o quê? Já tenho 52 anos, né? Então quer dizer, durante bastante tempo nós nos preparamos, o Senhor nos preparou, essa é a verdade, né? O Senhor nos preparou e quis o Senhor que fosse agora, fosse nesse momento. Né? Tá exatamente com quantos anos na igreja? Eu me converti com 18 anos, tenho 52, 34 anos. 34 anos 34 anos de igreja. Então quer dizer, nós viemos para o ministério aqui com 30 anos de convertido. Né? Então, eu ser muito sincero, eu creio, eu acredito que é um plano de Deus, porque sabe, muita gente orientou a gente, você já tem bastante tempo, né? Vamos trabalhar com a gente tem plano de meu irmão, pastoreio não é empresa não, você se candidata não. Chamado, né? O pastoreio é um chamado, né? Ou o Senhor te chama, ou então não acontece. Nós vimos muitos exemplos de gente da nossa época, né? Que tudo já terminou um ciclo, aí tem que começar outro e tal, e aí infelizmente tiveram problemas, né? A gente sabe, então eu entendi, eu acreditei que tinha que ser no tempo de Deus. Então eu creio que o tempo de Deus é esse. E como está sendo a experiência? Irmão, a melhor possível, sabe? Eu volto a dizer de novo, né? Eu tive muita experiência com esse versículo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe o que é começar uma obra, sabe não? Não é brincadeira não. Começar uma obra e do zero então nem se fala. Eu tenho uma lembrança de quando a gente veio deixar o pastor Sérgio aqui. Eu te dei uma lembrança no colégio, né? Fomos deixar, a igreja se reunia num colégio ainda e tudo, né? A irmã abençoava lá a obra e tudo. E quis o Senhor, irmãos, que a gente tivesse a felicidade de vir pastorear o Jabuti no momento. Não é que a gente se sinta, como é que pode se dizer? Assim... Privilegiado não. Não é isso não, mas a misericórdia de Deus foi e é muito grande. Porque o que o Senhor nos entregou no Jabuti é algo que qualquer pastor almeja. Porque nós temos uma estrutura física muito boa. A gente tem que reconhecer o trabalho que o pastor Josier fez aqui nos 13 anos. A igreja, a parte física da igreja perfeita. E o melhor, né? Nos entregou um povo que a gente só tem que agradecer a Deus, né? Um povo batalhador, um povo companheiro, que toda ideia que a gente dá, junta mesmo e parte para cima. Então, isso aí contribuiu muito. Então, agora, por outro lado, eu disse para a Kátia, por outro lado, a nossa responsabilidade aumenta. Em que sentido? No sentido de que o povo do Jabuti, ele veio numa crescente.
Então o normal é que a gente entregue, né, uma situação melhor do que a interior. Não que seja uma via de regra, mas eu acho que é isso que o povo merece. Tá? E para o senhor, qual é os fundamentos principais para um bom pastoreio? Irmão, eu vou ser sincero. Primeira coisa, ele tem que saber a função do pastor. E o pastor, como a palavra diz, é alguém que cuida de ovelha. Se eu não tiver no coração dele um espírito cuidador, um espírito abençoador, um espírito misericordioso, um espírito que abra a mão dele mesmo para cuidar das ovelhas, aí, meu irmão, eu acho que ele está no canto errado. Então eu acho que abençoar, cuidar das ovelhas, né? Ser misericordioso, tá ali para o que der e vier com a ovelha, isso aí eu nem digo que seja assim um parâmetro não, eu acho que isso aí é básico, sabe, irmão? Porque vai muito além disso, mas isso aí não pode faltar não. E como é que o senhor vê hoje o cenário evangélico, principalmente nacionalmente, né, aqui no Brasil? Léo, eu vou ser sincero contigo, sabe, meu irmão? Eu acredito assim que, por incrível que pareça, né? Porque o normal é que as coisas venham evoluindo, venham crescendo. E nos últimos anos, sabe, irmão, tem acontecido muita coisa que em vez de elevar o evangelho, né, elevar o movimento cristão, ele está diminuindo, está regredindo. Não pelo agir de Deus, não pelas bênçãos de Deus, não, mas é pela forma com que certas pessoas estão usando o evangelho. O senhor fala de estar perdendo a credibilidade? Pronto, isso aí é notório, né, irmão? Infelizmente, antigamente eu sou de um tempo que se tinha alguém que tinha respaldo, se tinha alguém que tinha moral na comunidade, era o pastor da igreja, né? Porque era alguém acima de qualquer suspeito. Hoje em dia, os pastores aí que se denominam pastor, né? Agem em causa própria, agem em benefício próprio, né? Chegam a deturpar a palavra para que a palavra venha beneficiar ele. Então, como não é um só, se fosse um fato isolado, era mais fácil de você trabalhar. Mas, infelizmente, irmão, isso aí é quase que diário, sempre tem algo nesse. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, né? Assim, a gente teme, a gente fica triste pelas pessoas que dão muita ênfase a isso e às vezes até desistem da caminhada, né? Mas a palavra de Deus já disse, meu irmão. Quando estiver perto do final, os falsos profetas, né, vão estar aí tudo falando, dizendo que são de Jesus, mas que na verdade são tudo lobo em pele de cordeiro. Principalmente na área financeira, né, pastor? Irmão, Léo, foi até um fato bem interessante, sabe? Eu fui indagado agora, esses dias agora, por alguém questionando, né? Mas como a palavra diz assim, dai de graça o que receber de graça e vocês cobram. Aí eu expliquei para ele, meu irmão, ninguém pode cobrar, ninguém, porque a palavra de Deus é dada de graça, o preço já foi pago, que é Jesus Cristo. Mas infelizmente, sabe, Léo, é aquilo que eu falei aqui, tem muita gente legislando em causa própria, tem muita gente agindo em benefício próprio. Mas eu vou ser sincero, sabe, irmão, em relação a dízimo e oferta, eu sou sincero, eu não peço nem segredo. Eu sempre fui dizimista e ofertante, e eu digo para você uma coisa, eu não me preocupo muito com isso não, porque dízimo e oferta é um mandamento, é uma orientação, né? E o que é que ele vai fazer? Ele vai prestar conta, meu irmão. Ele vai prestar, ele achar que a salvação dele, né, que a vida eterna dele vale ser trocada por situações delicadas, embaraçosas, em relação a dinheiro, aí, meu irmão, é ele e Deus. Tá entendendo? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas antes vou citar aqui algumas situações. Primeiro, a gente vê cantores, né? Cantoras que eu acredito que perderam a essência, o foco do que é mais importante.
A gente vê nas redes sociais, né, pessoas desse tipo chegando na igreja e precisando fazer um corredor de proteção, que é para as pessoas não se aproximar ou abraçar ou pedir autógrafo. A gente vê também igrejas com, como é que se diz, um lugar apropriado para quem é famoso, tipo uma área VIP, uma área VIP. Eu fiquei né? escandalizado com isso aí. E a gente vê pregadores, né, que estipulam um valor para pregar 30, 40 minutos. E assim, a gente fala de perder credibilidade, por quê? Porque essas coisas não só escandalizam quem está dentro da igreja, mas principalmente quem está fora. Por quê? Porque quem está fora vai dizer assim: para ir para uma igreja como essa, eu não quero ir. Para ser igual a fulano, eu não quero ir, né? E minha pergunta é: o que o senhor acha de tudo isso? O senhor abriria espaço para esse tipo de gente na igreja? Irmão Léo, eu vou ser sincero, sabe? Eu entendo que todo mundo precisa de uma forma digna se sustentar, né? Todo mundo tem despesa, que a despesa fixa não desaparece, eu sei que tem. Agora, a gente tem que entender uma coisa. O que é que você está trazendo para a sua igreja? Você está trazendo um artista ou você está trazendo um adorador? Isso aí tem que ficar bem claro. Porque eu não sou contra não, de você trazer alguém para a igreja, para ministrar na igreja, para louvar na igreja e no final você abençoar, você tirar uma oferta e abençoar aquela pessoa, porque eu acho que o básico, como passagem aérea, tem um custo, hospedagem, né? alimentação, isso aí não pode ficar fora do pacote não, sabe? Mas se você pegar uma oferta e abençoar, amém, glória a Deus. Mas você trazer uma pessoa que estipula aonde quer ficar, o que quer comer, quantos carros tem que ter à disposição, e que depois que ela estiver no ambiente onde vai ter o evento, ela só fica lá durante 1h20 e tal, eu digo, meu irmão, está errado. Tá errado, porque você não pode estar, você não está debaixo do Espírito Santo de Deus. Porque debaixo do Espírito Santo de Deus, pode ser que em 10 minutos a obra seja feita, mas pode ser que só seja feita em 2 horas, 3 horas. Sem contar que a gente está falando também de valores exorbitantes, né? Porque tem cantores aí, pregadores, que não sair de, vamos supor, de Natal, Rio Grande do Norte, e cobrar R$2.000, R$3.000, né? Vai aí na casa aí de 15, 20, 30 mil reais. Só para te sentir. Nós temos um sonho, sabe, irmão? E sonho você sabe que está sendo alimentado, né? Nós temos um sonho de fazer um evento na nossa comunidade, que é o Jabuti Louva ao Senhor. E a gente já está assim, se mexendo nos bastidores. Aí nós fomos fazer um contato com uma banda, né, bem relevante no meio gospel e tudo, que eles têm como estratégia, eles trazem toda a estrutura, toda a logística, né? Aí eu, puxa, aí é beleza, né? Bacana, né? Já tira uma responsabilidade das nossas costas e tudo. Mas, irmão, sabe quanto essa banda cobrou para vir fazer um evento na Praça do Jabuti? E o evento tinha que ter duração de, no máximo, 3 horas, R$80.000. Desculpe, mas eu não dei nem resposta. Eu nem retornei, mano. Não é assim que eu não esteja valorizando não e tudo. Mas, meu irmão, R$80.000 para uma igreja evangélica é arrecadação que eu acho que talvez não dê o ano todo. Tá entendendo? É melhor fazer uma ação social, abençoar quem precisa. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Porque assim, a gente entende que existe uma logística, sim. Com certeza. Né? Para quem vai tocar, uma banda tem instrumento, tem um carro para levar o som, os músicos. Música, equipamento. Tem todo um custo. Com certeza. A gente está aqui falando de valores como esse, né?
Claro. dentro de um espaço de tempo bem curto, Curto. né? Onde você passa 1 ano, 2, 3 anos, 10 anos para arrecadar um valor como esse, para você gastar dentro de 1 hora. A gente já viu, agora também, Léo, eu sou muito sincero, sabe? Eu sou um cara que eu sempre gosto de pregar em paralelo, eu sempre gosto de mostrar os dois lados. Nós tivemos experiência também, irmãos, com adoradores que surpreenderam a gente. Nós trouxemos uma pessoa do Rio de Janeiro para ministrar em um congresso de jovens nosso, lá na igreja do Barroso, e que a pessoa se comportou da seguinte forma: irmão, eu preciso de passagem aérea ida e volta, a alimentação vocês providenciam, e se vocês puderem me colocar num hotel, numa pousada, amém. Se não, arranje a casa do meu irmão, um quarto, que eu possa ter um pouco de privacidade, e eu vou fazer o trabalho sem nenhum problema. E aí, irmãos, nós vimos que era diferente, que a coisa era diferente. Ainda tinha mais. Ele ministrou sábado à noite, fez um workshop de manhã, domingo de manhã, e pregou à noite na igreja. Então a igreja entendeu que realmente era algo que não poderia passar batido, não. Nós nos movimentamos, ele providenciou o material dele, ele providenciou o material dele. Nós fizemos um movimento bem interessante, né? Vendemos o material dele e aí abençoamos ele, e para nós foi uma bênção. Bem diferente a visão, né? Completamente diferente. Porque assim, quando um pastor ele convida alguém, o pastor ele já está ciente do custo. Certeza. Né? Foi o que aconteceu, a gente se planejou para receber ele, tá entendendo? Exatamente. Então assim, quando alguém sai da sua cidade para ir pregar em outra cidade, o pastor daquela igreja já está sabendo, já vai abençoar ele, entendeu? Então, assim, eu acredito que ficaria mais bonito, né? Da forma como foi conduzido esse irmão, do que a pessoa chegar e dizer, olha, é tanto, só vou por tanto, se não for esse valor eu não vou. Então, eu acredito, particularmente falando, que aí a pessoa já perdeu o sentido, a essência, entendeu? Agora, irmão, eu sou sincero contigo, viu? Essa outra vertente tem muito, viu? Tem muito da pessoa só vem por tanto e já passa todas as coordenadas, né? Parece que você está lidando com um astro da música popular, diferentemente do objetivo nosso, que é ter um adorador para nos abençoar. E sem contar que às vezes a pessoa vem cobrando tudo isso, prega às vezes meia hora, às vezes nem a Bíblia abre, porque eu já vi pregador assim, vai para um evento, uma cruzada, e aí no calor do momento solta um versículo decorado, né, com a Bíblia na mão, e finaliza e acabou, entendeu? E às vezes, né, você deixa de valorizar alguém que está dentro da igreja, né, já há muitos anos lutando ali do seu lado, e aí você deixa de lado que prega tão bem como aquele que vem. Eu acredito o seguinte, sabe, irmão, que a prata da casa, a base que você tem que ser valorizada. Né? E eu tenho uma frase que a turma ri, que eu digo que a única coisa que nasce grande é monstro, né? Tudo nasce pequeno, do começo, né? E a gente não vai citar não, mas nós tivemos uma experiência bem interessante, já aqui no Jabuti. Nós trouxemos aqui uma parte da companhia Giovanni Si para um evento aqui, e eles iam precisar de um tecladista, né, para acompanhar eles. E nós temos o Levi, que é o nosso tecladista oficial, é o nosso irmão que está lá contribuindo junto com a gente, mas só que sugeriu-se que viesse uma outra pessoa. Aí eu perguntei para o Levi, você tem como corresponder o que eles estão querendo? O Levi disse, tem. Então por que nós vamos trazer alguém de fora? Se você como a gente diz lá fora, né? Na hora de roer o osso é com o Levi, e na hora do filé, na hora da projeção é outra pessoa. Não, nós apoiamos, né? Nós valorizamos, e para a honra e glória do Senhor foi uma bênção. Foi uma bênção. Então eu acredito, meu irmão, valoriza a tua equipe, valoriza aqueles que estão caminhando contigo, aposta naqueles que estão contigo.
tem muita gente boa, irmão. Muita gente verdade. boa mesmo, viu? Então, o meu pensamento é esse, aqui nós temos que apoiar, nós temos que, também tem uma coisa, irmão, que a gente não pode deixar de aplicar, é que o verdadeiro líder mesmo, ele só sabe que é líder quando ele olhar para trás e ele vê que tem pessoas seguindo a ele. Então, o que eu estou me referindo? A nossa liderança futura tem que sair dentro da nossa comunidade, irmão. Então a gente tem que dar oportunidade, a gente tem que formar, a gente tem que apoiar, né? Porque esses meninos que estão hoje aí é que vão ser o líder do futuro, a gente tem que saber disso. Isso não pode ser nos amedrontar, não, pelo contrário, a gente tem que apoiar. Isso faz estimular mais ainda. Claro, irmão. Só em você saber que o seu trabalho está dando resultado. Com certeza. Né? Com certeza. E é isso, pessoal. A gente está aqui conversando sobre algumas coisas, né, do meio evangélico, né, que a gente tem visto. Não só a gente, mas todos têm acompanhado aí nas redes sociais, porque hoje não se esconde nada, né? Não, de forma nenhuma. Problemas, situações que poderiam ser resolvidas internamente, as pessoas têm o prazer de jogar na rede social e mostrar mesmo o problema para todo mundo ficar sabendo. Irmão, Léo, nesse sentido aí, sabe, eu queria fazer uma colocação, sabe, irmão? A internet, vocês sabem que é isso que nós conhecemos. Alguns dizem que é terra sem lei, mas a gente sabe que tem regras. Alguns falam que não tem limite, mas eu acho que o limite para tudo isso, quem dá somos nós. Né? Então eu faria da seguinte forma: eu usaria a internet no sentido de beneficiar, de fazer com que o evangelho venha a ser propagado através da internet. Não fazer como muitos fazem, né? Dando muita ênfase a alguns escândalos, até replicando, mandando para grupos e tal, compartilhando, tá entendendo? Dando força ao que não está certo. Eu acho que é para ser o contrário, né? Eu sei que o ser humano, de uma forma em geral, ele tem muita facilidade de enxergar o errado, né? De enxergar coisas, mas, meu irmão, veja o lado bom da coisa. Quando você vê um milagre que aconteceu, quando você vê uma bênção, um livramento, aí sim, aí você propaga, aí você compartilha. Mas escândalo, isso aí quem está por trás de tudo isso é o inimigo, né? Porque a palavra de Deus diz que ele só veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso, através desse tipo de coisa, ele destrói a possibilidade de algumas pessoas conhecerem o Evangelho, ele destrói a credibilidade. Às vezes o que você está vendo nem é o que você está vendo, mas para aquilo ser esclarecido, aí já era. Depois caiu na rede, o negócio dificulta, né? Então, que você seja um agente propagador do bem, da bênção, não do problema. Amém? Eu acredito que a igreja, quando eu falo da igreja, a gente sabe que tem muitas pessoas ainda conscientes do fundamento bíblico, né? Sim. Muita gente, graças a Deus. Mas assim, a gente usa o termo a igreja, né? Precisa voltar ao seu verdadeiro papel, né, sobre essa terra. Por quê? Eu falo isso por experiência própria. Claro que alguns anos atrás a internet, nem todo mundo tinha acesso à internet, era muito limitada. Mas eu venho de uma época, o senhor também vem, em que os problemas ficavam entre a igreja, né? E os irmãos resolviam os problemas. Por quê? Porque toda igreja tem problema, né? A gente está ali convivendo com pessoas com personalidades diferentes, opiniões diferentes, né? Cada um tem o seu jeito, né? Sendo tratado, todo mundo, né? Por Deus, se assim a pessoa der lugar. Então tem problema. Mas a questão é que hoje, né, as pessoas, como a gente está conversando, perderam o sentido, né? Perderam o sentido de ser igreja. Ou seja, está indo no mesmo caminho, na mesma direção em que o mundo hoje ensina, né? Principalmente na questão de querer like, né? De visibilidade, né? De crescer aí nas redes sociais e tudo. Então tem que fazer alguma coisa, né? Eu vou ser sincero, nesse sentido aí, o que falta realmente aí é consciência cristã, porque a palavra diz assim, né? Que o Senhor cresça
e que eu diminua, né? Exatamente. Mas, infelizmente as pessoas estão assim tão sedentas por visibilidade, por aparecer, né? Como a gente diz, por like, que não se mede mais nada, sabe, irmão? As pessoas estão trocando as bolas. Então, infelizmente, irmão, é complicado. Eu não tão assim medindo, né, as coisas. Algumas coisas, eu sou sincero, a gente não está aqui propondo que o problema da igreja seja botado embaixo do tapete, não. De forma nenhuma, né? Igreja perfeita, irmão, essa igreja eu acho que não existe, não. Porque se ela existir, no dia que você encontrar ela fica imperfeita, né? Porque toda igreja tem problema, toda igreja tem problemas a serem resolvidos. Mas o que não pode é você estar propagando, né? Como dizia uma influenciadora, está fermentando. Você não pode. Então, se tem um problema, chama ali, resolve tudo. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Agora, a diferença é que as pessoas saem da posição, porque nenhum de nós é juiz. Pelo contrário, todos nós somos réus. Né? Jesus Cristo é nosso advogado e o juiz é o nosso Senhor Deus, nosso Deus. Mas as pessoas hoje em dia tomaram a posição de juiz. Né? Elas dão o veredito, quem vai ser absolvido e condenado. E com certeza, como o ser humano muitas vezes erra. Não poucas vezes, muitas vezes mesmo. Mas o que eu aconselho é isso, meu irmão. É você fazer o seu próprio filtro, né? É você não embarcar na onda, você não ser boca do diabo, mas você ser boca de Deus. Você permitir que Deus fale através de você, né? E você não fique dessa forma que, infelizmente, o movimento evangélico tem se comportado nos últimos tempos. Pastor, aproveitar aqui, né, pedir para o senhor dar uma palavra de fé e esperança aí para quem está nos assistindo, né? Talvez tenha pessoas aí sorrindo, com um sorriso nos lábios, no rosto e chorando por dentro, né? Que a gente sabe que tem muita gente aí dessa forma, né? Pai de família, passando aí por lutas financeiras, conjugais, com a esposa, com os filhos, né? E esse momento aqui, né? Como é um momento de fé, um momento de reflexão, né? A gente está aqui com o pastor Marcos, não só para ele contar um pouco, né, da sua história, do seu testemunho, mas também para dar uma palavra para você, compartilhar uma reflexão com você que está em casa nos assistindo. Então esse é o momento e eu gostaria que ele, né, tivesse aí essa... E amado, eu queria te dizer nessa noite, né, aonde quer que você esteja, eu não sei que horário você está vendo esse material, mas eu quero dizer para você uma coisa: tem saída. Essa história de dizer que não tem saída, que acabou, não existe isso, né? A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E enquanto Deus não bater o martelo, que ele disser que acabou, enquanto houver vida, há esperança. Então eu não sei qual é a sua situação agora, eu não sei o que é que você está passando, não sei qual é a área da sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, pode resolver o teu problema. É só você se dirigir. Como é que eu devo proceder, pastor? Fala aí. Irmãos, a palavra de Deus diz que o véu do templo foi rasgado. Você não precisa mais de intercessor. Você não precisa mais daquele pastor que diz que ou ele ora pela tua vida ou então nada acontece. Não. O que você precisa é que no teu coração, na tua vida, tenha fé suficiente do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existe no mundo. Se você tiver fé, se você acreditar, se você clamar, se você deixar bem claro para Deus: Senhor, ou tu opera na minha vida, então nada acontece, eu garanto para você que verdadeiramente Deus vai interceder ao teu favor. O Senhor está de braços abertos, Senhor. A palavra de Deus diz que Ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Ele está dizendo: meu filho, eu estou só te esperando, meu filho. Me confesse como Senhor e Salvador da sua vida, e verdadeiramente eu estou aqui para te ajudar. E o mais interessante, irmãos, é que Jesus Cristo não veio para ser servido, não. Ele veio para servir. E aí tem gente dizendo assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio para a tua vida, irmão. Infelizmente, esse momento que você está passando, essa luta que você está passando, não é sua, não. Porque a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, irmão.
O Senhor já pagou o preço, você não tem mais que estar pagando preço nenhum, não. O Senhor já pagou o preço pela minha e pela tua vida, irmão. E eu vou te dizer uma coisa hoje nessa noite. Não por mim, não pelo irmão Léo, mas faça um voto com Deus. Faça um compromisso com Deus. Eu não estou chamando você para mudar de religião, não. Religião não salva ninguém, não. Quem salva é Jesus Cristo. O que eu estou clamando nessa noite é para que você haja uma mudança de vida. Aí sim vai haver uma mudança de direcionamento. Quem quiser mudança de resultado, vai ter que ter mudança de atitude. Mude, meu irmão. Mude para mim, não mude para ninguém, não. Mude para Deus. Agrade a Deus. Ele sim é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força e todo o louvor. Eu não sei se nós vamos ter a oportunidade de um dia nos encontrarmos, mas eu queria que você, assim que tivesse a oportunidade, entrasse aqui nos créditos do programa, né? Entrasse aí como é que a gente chama? Comentário. No comentário do programa e falasse o que essa palavra fez de diferença na tua vida, na vida da tua família. Isso é muito importante para nós. Fala de onde você está assistindo esse programa, né? Se coloque, meu irmão. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para, agora sim, para te dar de graça o que nós recebemos de graça. Um dia alguém orou pela minha vida. Um dia alguém se colocou à minha disposição, intercedendo pela minha vida. Hoje nós queremos interceder com você. Vai nos comentários aí, coloca o teu nome, coloca o nome da tua família, para a gente orar, para a gente verdadeiramente te apresentar diante de Deus. E eu queria agora, nesse momento, fazer algo que não estava nada programado. Se você está, aonde você está agora aí, coloca a mão no teu coração. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você quer se reconciliar com Deus nessa noite, coloca a mão no teu coração e repete o que nós vamos falar agora. Deixe bem claro: Senhor Jesus, eu te aceito e reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Nesta noite, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Aliança essa, Senhor, que não vai ser desmanchada nunca. Pai, me acolhe, Senhor. Me conforta, Pai, em nome de Jesus. E me aceita como servo teu. Amém, meu irmão. Se você fez essa oração pela primeira vez na tua vida, eu queria dizer que procure uma igreja mais próxima da tua casa, o que for mais cômodo para você e para a sua família, e vá ser útil, vá fazer a diferença nessa comunidade. Se porventura você estiver aqui na região do Eusébio, na região de Itaitinga, do Jabuti, nós estamos aqui no Jabuti, te esperando, Igreja Cristã de Leade do Jabuti. Procure nas redes sociais e você vai ter um contato conosco em nome de Jesus. Eu só tenho que te dizer muito obrigado e que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Amém, amém. É isso, pessoal. Já aproveitando, a gente agradece, né, a sua participação, agradece aqui também a presença do pastor Marcos Paulo, tá certo? Então, mais uma vez, estamos aqui compartilhando com você uma história que edifica, uma história que faz a gente crescer, né, em fé, em esperança, e que essa oração ela possa adentrar aí o teu coração, a tua alma, e trazer alento e paz sobre a tua vida. Nesse momento também eu gostaria de agradecer aqui a Associação do Jabuti, na direção aí do nosso amigo Chico do Posto, a Igreja Cristã de Leade, que, né, aí na representação do pastor Marcos Paulo. Não, Léo, assim, né, nós temos um procedimento, sabe, irmãos, né, que a gente não faz assim um direcionamento se falando de política, mas a justiça tem que ser feita, né? O nosso vizinho, irmão e amado Chico do Posto é um homem assim que tem verdadeiramente sido uma bênção nas nossas vidas, né? E não existe nenhum compromisso, né, de voto, nem nada. Não, é verdadeiramente a disposição que ele tem para com a nossa comunidade. Verdade, verdade. Então é isso, a gente agradece a sua colaboração também, a sua participação. A gente pede aí para você compartilhar, para você pedir aí o amigo, o vizinho, o familiar para se inscrever, para ajudar aí no crescimento aqui do nosso programa, do nosso canal, tá certo?
E mais alguma coisa, pastor? Eu só quero agradecer a oportunidade que foi me dada nessa noite, né? Agradecer muito mesmo e dizer, e aí pedir a Deus que o Senhor venha levantar, né? Não com egoísmo, mas assim com verdadeiramente com amor, né? Que o Senhor venha levantar esse podcast, que o Senhor venha fazer com que esse podcast venha no futuro não muito distante. Eu quero fazer parte dessa história. Eu tenho essa essência comigo, né? Eu creio que no futuro não muito distante, você que está vendo essa programação hoje, vai lembrar desse momento, que esse podcast seja muito mais relevante do que o que ele é hoje. Eu creio, é questão de tempo, né? Você, por exemplo, que nunca tinha visto, está vendo hoje, você tem a oportunidade de indicar esse podcast para alguém, para um amigo teu, manda o link aí, para que ele possa ver e usufruir das bênçãos do Senhor. E com um detalhe, né, irmão? Esse podcast, hoje o tema é esse, mas em outros momentos são relacionados à comunidade, relacionados a momentos, a temas bem atuais, né? Então você só tem a ganhar. Se inscreva aí e deixa o like aí nessa programação em nome de Jesus. Tá ok. Então, até a próxima, pessoal, e obrigado aí pela atenção de todos vocês. Amém. Amém. Glória a Deus.